Hoje tem jogo do Botafogo. Botafogo enfrenta o Cuiabá em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E chegou a hora de virar a chave. E claro, para um time que quer se manter entre os primeiros e continuar perseguindo o líder desse momento, o Botafogo precisa vencer esse jogo e voltar às boas atuações. Então é sobre esse jogo que a gente vai falar nesse vídeo aqui, como chegam os dois times para essa partida, prováveis escalações, tudo relacionado a esse jogo, a gente vai falar nesse vídeo agora. Bom, pessoal, no histórico recente desse confronto, dos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias do Cuiabá, 1 vitória do Botafogo e 1 empate. A única vitória do Botafogo foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, vitória do Botafogo por 1-0 lá na Arena Pantanal. Eu lembro desse jogo, o Botafogo teve uma atuação muito ruim, o Cuiabá dominou praticamente o jogo inteiro, o Botafogo mesmo assim conseguiu vencer o Cuiabá. E no confronto de jogos realizados em campeonatos brasileiros da Série A, são 7 jogos no total, com 3 vitórias do Cuiabá, 2 vitórias do Botafogo e 2 empates. Então o Cuiabá tem uma pequena vantagem recente sobre o Botafogo em números de vitórias, mas isso não vai entrar em campo, estatística não vai entrar em campo, tabu não vai entrar em campo. Os dois times vão entrar em campo. Os 11 iniciais de cada time vão entrar em campo. E aí, no decorrer do jogo, outros jogadores irão entrando. Mas é a forma como eles se comportam que vai dizer quem vai sair com a vitória desse jogo. É como o time se comporta, como o time se concentra, como o time se impõe dentro de campo que vai dizer se ele vai vencer ou se ele vai perder. Então o Botafogo ele tem que ter essa ambição de vencer o jogo, jogar para vencer. Claro, com inteligência. O Botafogo precisa voltar a ter o equilíbrio. Aquele equilíbrio. O Botafogo se notabilizou no início do Campeonato Brasileiro por ser um time muito equilibrado entre defesa e ataque. Até aquela vitória sobre o Corinthians. E nos últimos 4 jogos o Botafogo caiu de produção. Precisa retomar as boas atuações. E, consequentemente, as vitórias virão. E isso tem que começar já nesse jogo contra o Cuiabá. O jogo é 7 horas da noite na Arena Pantanal, com transmissão da Sport TV e da Premier. Bom, sobre o momento dos times, o Cuiabá ele chega para essa partida com 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ele vem de uma série de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Com 24 pontos, o Botafogo é o terceiro colocado e o Cuiabá é o 14º com 13 pontos. O Cuiabá até esse momento jogou 7 vezes em casa, na Arena Pantanal. Em 7 jogos realizados em casa, o Cuiabá tem 3 derrotas, 3 empates e somente 1 vitória. Essa vitória do Cuiabá é uma goleada por 5-0 sobre o Fortaleza. Dos 6 gols que o Cuiabá fez jogando em casa, em 7 jogos, 5 foram só na goleada sobre o Fortaleza. Então, o Cuiabá ele tem 6 gols feitos jogando em casa, faz muito poucos gols jogando na Arena Pantanal e sofreu 7 gols. É um time que faz poucos gols e sofre muitos gols jogando em casa. Isso são dados, mas não significa nada. Teoricamente, o Botafogo que tem o segundo melhor ataque, o segundo melhor saldo de gols da competição, o Botafogo que conquistou 11 pontos jogando fora de casa. O Botafogo tem 24 pontos
13 pontos conquistou jogando em casa e 11 pontos conquistou jogando fora de casa. Então, Botafogo, fora de casa também, mostra que é um time que busca a vitória. Tem bons resultados também jogando fora de casa. Mas na teoria, um time que tem um bom ataque contra um time que faz poucos gols jogando em casa e tem 3 derrotas e somente uma vitória jogando em casa, o Botafogo, na teoria, seria o favorito. Mas como eu falei, meu amigo, isso não vai entrar em campo. A gente espera que o time que entra em campo entre para buscar a vitória até o final. Tenha concentração o jogo inteiro durante os 90 minutos, mais os acréscimos. Que o Arthur Jorge escale o time correto, né? Vou falar aqui sobre as prováveis escalações. Um time que, mesmo que surpreenda a gente, quando a gente olhar os 11 iniciais, a gente até fique surpreso, como já aconteceu em alguns jogos desse Campeonato Brasileiro. E que a gente não entenda na hora, mas que surta efeito, tenha resultado, que o time jogue, tenha uma boa atuação, seja efetivo, seja eficiente, aproveite as chances que aparecer, as chances de gol. E sem a bola, seja um time bem postado na defesa, um time bem organizado, que não cede chances, que não vai ceder chances ao Cuiabá. Então, pegada no meio campo, concentração, a zaga atenta o jogo inteiro, tomar cuidado com as bolas nas costas dos laterais, os zagueiros bem posicionados para fazer cortes pelo alto, nas bolas aéreas, tem que tomar cuidado com isso. Isso que vai fazer a diferença. O Botafogo precisa, como eu falei no início do vídeo, voltar a ser o time com as boas atuações, não somente com vitórias, porque em alguns momentos as vitórias mascaram algumas coisas. Então a gente quer que o Botafogo vença e convença, né, de maneira que a gente não tenha dúvidas. A gente olhe para o resultado e veja, o Botafogo mereceu vencer. É isso que a gente quer. Para um time que almeja coisas grandes, títulos na temporada, isso tem que acontecer. Nenhum time é campeão jogando mal. Nenhum time é campeão desconcentrado. Nenhum time é campeão sem marcação. Nenhum time é campeão sem identidade, sem alma, sem vibração. Desfalques e prováveis escalações. Vamos começar aqui pelo Cuiabá. O Cuiabá, ele tem alguns desfalques para esse jogo. O atacante Clayson e o zagueiro Alan cumpriram suspensão no empate com o Red Bull Bragantino e voltam a estarem disponíveis para essa partida. Porém, o técnico Petit, né, que é o técnico do Cuiabá, ele tem 3 desfalques importantes para esse jogo. O volante Lucas Mineiro e o atacante Derek Lacerda receberam um 3º cartão amarelo no último jogo e estão suspensos. E o atacante Luciano Gimenez foi expulso. Então, Cuiabá tem 3 desfalques de jogadores considerados titulares, por conta de suspensão e expulsão. E além desses 3, o Cuiabá tem mais um desfalque, esse por conta de lesão na panturrilha esquerda. O meia Max do Cuiabá, ele está se recuperando de lesão e por isso também não estará disponível para esse jogo. E com isso dito, a provável escalação do Cuiabá é a seguinte: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alan e Ramon. Felipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson. Jonathan Cafu, Clayson e Isidro Pita. Pelo amor de Deus, não vai Botafogo tomar gol de novo do Pita. Botafogo cisma em ficar tomando gols para esses jogadores meia boca, que esses caras, esses centroavantes, né, que faz poucos gols no campeonato, mas quando enfrenta o Botafogo acaba fazendo gol. Ele foi uma pedra no sapato do Botafogo ano passado. Espero que isso não se repita. Então, tem que ter atenção, cara. Não só nele, mas no time inteiro, como eu falei aqui. O Botafogo precisa se impor como um time que é postulante ao título do Campeonato Brasileiro. E em relação aos desfalques do Botafogo, Damian Soares, lateral direito, vai cumprir suspensão. Levou o 3º cartão amarelo no último jogo e não está disponível.
ele não, infelizmente, não estará nessa partida contra o Cuiabá. E com isso, quem vai assumir a lateral direita será Matheus Ponte. Então, a gente critica o Matheus Ponte, né? Eu já falei aqui do Matheus Ponte diversas vezes, mas oremos para que o Matheus Ponte tenha uma boa atuação nesse jogo, que não, pelo menos, não comprometa. A gente tem que torcer para dar certo. Torcer para dar certo, que o lado direito não seja, né, um perigo para o Botafogo nesse jogo. Em relação à provável escalação, cara, não dá para saber. Não dá para saber, porque o Arthur Jorge... Eu costumo falar isso sempre aqui no canal. Todo vídeo pré-jogo que eu faço, eu falo a mesma coisa. Não dá para cravar a provável escalação. Os portais de notícia esportiva, né, vários sites de futebol colocam lá a provável escalação do Botafogo, bota o jogador e depois, entre parênteses, bota 1, 2, 3 jogadores. Mas é puro chute, é puro chute. Se tratando de Botafogo, o Arthur Jorge, que tem vários desfalques, todo jogo ele bota uma escalação diferente, ele dá rodagem ao elenco. Meu amigo, não dá para saber quem ele vai colocar na zaga. A gente até tem alguns palpites, né, cara, mas não dá para dizer a provável escalação, porque no meio campo não dá para saber quem ele vai colocar como primeiro volante, se será o Danilo Barbosa ou o Gregory. Segundo volante, é provável que seja o Marlon Freitas, mas o terceiro homem, quem será? Eduardo? Quem jogará na ponta esquerda? Júnior Santos, na ponta direita Luiz Henrique, na frente Tiquinho? Ou algum desses jogadores será poupado por desgaste físico? Não dá para saber, cara. Não dá para saber. Lateral esquerdo, quem será? O Marçal entrou no último jogo. Quem vai começar jogando? O Cuiabano? Ou ele vai manter o Marçal? Dupla de zaga, Bastos e Lucas Halter? Ou ele vai colocar o Alexander Barbosa? Cara, não dá para saber. Não dá para saber. Eu posso dar a minha opinião aqui sobre qual seria o melhor time, na minha opinião. O time ideal. Mas é claro que provavelmente vai ser algo diferente disso. Provavelmente o Arthur Jorge vai fazer uma mudança ou outra, né? Observando a situação física de cada jogador. É provável que ele mude alguma coisa, né? Cara, maratona de jogos, sequência de jogos, um jogo atrás do outro. Não dá para saber, mas considerando que todos estejam bem fisicamente, eu posso dar aqui a minha opinião da provável escalação. A minha escalação seria John, Matheus Ponte, Lucas Halter, Bastos, lateral esquerdo, manter o Marçal. No meio campo, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, Danilo primeiro volante, Marlon Freitas segundo volante, terceiro homem de meio campo, Eduardo. Ponta esquerda, eu colocaria... A gente não tem jogador de velocidade ainda, a gente não tem um ponta esquerda de ofício. Para manter o Júnior Santos como ponta direita, que é onde ele funciona melhor, e nesse caso, o Luiz Henrique, na minha escalação ele não entra, porque ele tá mal, o Luiz Henrique tá mal, já não é de hoje. Já não tem mais aquele brilho. Ele já não tenta mais jogada individual. Pouquíssimas vezes ele tenta. E na maioria das vezes que ele tenta, ele é desarmado. Marcam muito perto dele, ele não consegue sair da marcação. Então ele não tem funcionado como deveria. Então na minha escalação ele não entra. Na ponta direita entre o Júnior Santos, na ponta esquerda, Titi. Não para ser jogador de velocidade. Cara, a gente não tem ponta esquerda de ofício. A gente não tem jogador de velocidade para jogar por aquele lado. Oscar Romero não funciona bem lá. Diego Hernandes muito menos. Savarino está com a seleção da Venezuela. Jefinho está lesionado. Então quem colocar por aquele lado ali? Yarley? Não dá, sem condição. Tietchan já jogou algumas vezes por ali e até rendeu. Não fez partidas brilhantes, mas rendeu. Então eu colocaria o Tietchan por ali, não para ser um ponta agudo, mas para ser aquele cara que vai ajudar na organização por aquele lado. E sem a bola ele vai ajudar a recompor, ele vai ajudar a cobrir o lateral, ele vai ajudar a fechar pelo meio. Então ele vai ajudar na construção
por aquele lado. Na frente, Tiquinho Soares. Beleza, pessoal? Então não vou me estender mais, o vídeo já está ficando extenso. É isso. É isso que eu queria falar com vocês. Vamos por mais 3 pontos, chegar aos 27 pontos, se manter lá em cima, se manter no bolo. Beleza? Então é isso. Se inscreva nesse canal, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.